História e biografia Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré foi um pregador e líder religioso judeu do primeiro século. Ele é a figura central do cristianismo. Além dos judeus, consideram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento. Os pais de Jesus moravam em Nazaré, mas foram para Belém por causa de um recenseamento. E Jesus nasceu lá. Quando o rei Herodes tentou matar o bebê, a família fugiu para o Egito. Depois da morte de Herodes, a família voltou para Nazaré, onde Jesus cresceu. O arcanjo Gabriel diz a Maria que ela irá conceber e carregar uma criança chamada Jesus, por obra do Espírito Santo. Estando noivo de Maria, José fica preocupado com a sua gravidez. Mas no primeiro dos seus 3 sonhos, um anjo assegura-lhe que não tenha medo de casar com Maria, uma vez que a criança foi concebida pelo Espírito Santo. Quando se aproxima o momento do parto, Maria e José viajam de Nazaré até a casa de José em Belém, para se registrarem no censo ordenado pelo imperador romano. É aí que Maria dá à luz a Jesus. Uma vez que não encontraram vaga na estalagem, o recém-nascido é colocado numa manjedoura. Um anjo anuncia o nascimento a alguns pastores, que se deslocam a Belém para ver Jesus e posteriormente divulgar a notícia. Depois de apresentarem Jesus no templo, a família regressa a Nazaré. Os 3 reis magos do Oriente levam incenso, mirra e ouro, ofertas ao recém-nascido como o rei dos judeus. Herodes toma conhecimento do nascimento de Jesus e, pretendendo vê-lo morto, ordena a execução de todas as crianças do sexo masculino de Belém. No entanto, um anjo avisa José no seu segundo sonho, o que leva a família a fugir para o Egito, de onde mais tarde regressaria para se fixar em Nazaré. Infância. Jesus entre os doutores aos 12 anos de idade. Os evangelhos de Lucas e Mateus situam a casa de infância de Jesus na cidade de Nazaré, na Galileia. José, o marido de Maria, está presente nos episódios da infância de Jesus. Quando Jesus tinha 12 anos, ele foi para Jerusalém com seus pais para celebrar a Páscoa. Quando seus pais voltaram para casa, eles não repararam que Jesus tinha ficado para trás. Eles pensavam que estavam com seus outros parentes. Depois de procurar por 3 dias, encontraram um menino no templo, escutando e fazendo perguntas aos mestres da lei. Seus pais lhe repreenderam por não se preocupar com eles, mas Jesus respondeu que estava na casa de seu pai. Então voltou para casa com seus pais. A única outra informação que a Bíblia nos dá é que Jesus era obediente a seus pais. Ele cresceu em tamanho, em sabedoria e em graça. Etimologia. Ao longo do Novo Testamento, Jesus é denominado Jesus de Nazaré, filho de José, ou Jesus, filho de José de Nazaré. No entanto, em Marcos, em vez de ser chamado filho de José, é referido como filho de Maria e irmão de Tiago, de José, de Judas e de Simão. O termo cristão, que significa aquele que professa a religião de Cristo, tem sido usado desde o século I. Vida e ensinamentos no Novo Testamento. Os 4 evangelhos canônicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, são as principais fontes para a biografia de Jesus. As narrativas da genealogia e da natividade de Jesus no Novo Testamento só aparecem nos evangelhos de Lucas e Mateus. Mateus começa o seu evangelho com
com a genealogia de Jesus antes de narrar o seu nascimento. Identifica a ascendência de Jesus até Abraão, através de Davi. E depois de descrever o batismo de Jesus, na qual uma voz celestial se dirige a Jesus e o identifica como Filho de Deus. Em Mateus, determina a ascendência de Jesus desde José, filho de Eli, até Adão, filho de Deus. Batismo e tentação. No batismo de Jesus, nos evangelhos, são antecedidas por informações sobre o ministério de João Batista. Em todas, João é retratado a pregar a penitência e arrependimento para a remissão dos pecados e a encorajar a oferta de esmolas aos pobres. Enquanto batiza os crentes no Rio Jordão, nas proximidades de Pérea, por volta da época em que Jesus inicia o seu ministério, o Evangelho de João refere inicialmente Betânia. Em encontro com Jesus, João afirma: "Eu preciso de ser batizado por ti", embora seja persuadido por Jesus a ser ele a batizá-lo. Depois de o fazer e de Jesus emergir das águas, o céu abre-se e ouve-se uma voz celestial: "Este é meu Filho amado, de quem me agrado." O Espírito Santo desce, então, até Jesus na forma de uma pomba. Após o batismo, os evangelhos descrevem a tentação de Cristo, na qual Jesus resiste à tentação do diabo, enquanto jejua por 40 dias e noites no deserto da Judéia. O batismo e tentação de Jesus servem de preparação para o seu ministério público. Ministério público. Iniciado com o seu batismo, Jesus dá início ao seu ministério nas áreas rurais da Judéia, perto do Rio Jordão, com cerca de 30 anos de idade. Jesus viaja, prega e realiza milagres, completando o ministério durante a última ceia, com os seus discípulos em Jerusalém. No início do ministério, Jesus designa 12 apóstolos. Em Mateus e Marcos, apesar de Jesus ser breve no pedido, descreve-se que os primeiros 4 apóstolos, que eram pescadores, imediatamente consentiram e abandonaram as suas redes e embarcações. Primeiros 2 apóstolos de Jesus são descritos como tendo sido discípulos de João Batista. Ao ver Jesus, João denomina-o Cordeiro de Deus. Ao ouvir isto, os 2 apóstolos seguem Jesus. Para além dos 12 apóstolos, o início da passagem do Sermão da Montanha identifica como discípulos um grupo muito maior de pessoas. Ensinamentos, sermões e milagres. Os ensinamentos de Jesus são muitas vezes em termos de palavras e obras. As obras contemplam os milagres e outras ações realizadas durante o ministério de Jesus. O Evangelho de João apresenta os ensinamentos de Jesus não apenas enquanto sermões, mas também como revelação divina. João Batista, por exemplo, afirma: "Por que aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá a Deus o Espírito por medida?" Em João, Jesus afirma: "A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras." O reino de Deus é um dos elementos-chave dos ensinamentos de Jesus no Novo Testamento. Chama as pessoas a renegar os seus pecados e a dedicarem-se completamente a Deus. Jesus pede aos seus seguidores que não descartem a lei. Por isso, quando questionado sobre qual seria o principal mandamento, Jesus responde:
Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Continuando, e o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Entre os diversos ensinamentos de Jesus sobre ética estão amar os inimigos, reprimir o ódio e a luxúria, e oferecer a outra face. Como lema, amar e servir. Jesus cura um leproso. Entre os temas mais comuns das parábolas estão a bondade e a generosidade de Deus e os riscos da transgressão. Algumas das parábolas, como a do filho pródigo, são relativamente simples, enquanto outras, como a parábola da semente, são de difícil compreensão. Os milagres podem ser classificados em duas categorias principais: milagres de cura e milagres de natureza. Os milagres de cura englobam curas para doenças físicas e ressurreições dos mortos. Os milagres de natureza demonstram o domínio de Jesus sobre a natureza, entre as quais a transformação de água em vinho, o caminhar sobre as águas e a calmaria de uma tempestade. Jesus afirma que os seus milagres têm origem divina. Muitos dos seus milagres ensinam a importância da fé. Na cura dos leprosos e na ressurreição da filha de Jairo, por exemplo, é dito aos beneficiários que a sua cura se deveu à sua fé. Espero ter contribuído para o conhecimento dos meus leitores. Se você gostou, deixe o seu like e compartilhem para que outras pessoas também possam conhecer a belíssima história e biografia de Jesus de Nazaré, amar e servir. Até a próxima e muito obrigada por assistir. Ative o sininho.